A Bíblia protestante tem 66 livros, já a Bíblia católica 73. Qual Bíblia é a correta? Quais são os livros verdadeiros da Bíblia? Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Esta é a terceira vez que gravo este vídeo. Houveram vários imprevistos, né? Quem sabe um dia eu conto histórias de bastidores aqui para você, né? Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e a minha missão aqui no canal Minuto Profético é te ajudar a entender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. E o assunto de hoje é um assunto que me pediram aqui nos comentários, e se você tem algum pedido, quer que eu grave sobre algum assunto, coloca aí, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas a gente atende os pedidos, claro, né? Eu quero gravar algo que vocês queiram assistir, né? Então, vou falar sobre livros apócrifos ou deuterocanônicos. Este material está imperdível e eu preparei um e-book sensacional para vocês. Além do PowerPoint, que você vai ganhar gratuitamente, você também vai baixar um e-book com todas as informações históricas, bem ampliada aí, para te ajudar a dar um estudo bíblico, a usar, quem sabe, na escola sabatina, na escola dominical aí da sua igreja, sua comunidade. Então, para você acessar esse material, para você baixar gratuitamente, é só você ir aqui no link da descrição e entrar no grupo do WhatsApp. Aí você entra no grupo do WhatsApp, se o material não estiver ali, porque você acabou de entrar, vá no link da descrição do grupo do WhatsApp e lá tem o link para você baixar vários materiais, ok? Então, deu trabalho esse vídeo, deu muito imprevisto, vale o seu like e também a sua inscrição. Eu olhei aqui no meu analytics do canal, são 61% das pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem. Então, gente, não vai cortar o dedinho não, pelo contrário, vai apoiar o meu trabalho, vou ficar feliz e vou alcançar algumas metas, né? Quero chegar aí no mínimo a 100 mil inscritos. E eu preciso da tua ajuda. Então aqui, ó, vamos fazer uma troca. Eu te dou teologia, eu te dou pesquisas prontas para você e você se inscreve no canal, beleza? Vamos então analisar estes livros. Existem alguns exageros, tanto com nossos irmãos católicos como os nossos irmãos protestantes, né? A gente usa espantalhos. E eu vou dizer para você que um dos imprevistos que demorou para eu gravar esse vídeo é porque eu estava usando espantalho. Fui pesquisar novamente e vi que estava falando bobeira, né? Mas eu quero trazer algo aqui sólido para você. Não vou atacar ninguém, né? A minha ideia é construir teologia juntos, certo? Então, bora lá na tela. Como vocês podem perceber, existem dois tipos de Bíblia, né? Uma Bíblia com 66 livros e uma outra com 73. Existem 7 livros a mais no livro católico, na Bíblia católica, e alguns acréscimos em Esther e Daniel. E eu já vou fazer um apelo para você. Se você não tem acesso, na internet é fácil, né? Você colocar aí e conseguir ler. Leia. Eu fiquei assim, como que eu posso dizer para vocês? Eu fiquei grato por poder ler esses livros. Existem coisas ali que eu não concordo, né? A gente não precisa concordar com tudo, mas aprendi muita coisa com esses livros, né? São livros que eram usados como devocionais, livros que, de alguma maneira, abençoou a comunidade cristã por longos séculos, né? Mas por que eles foram inseridos? Por que existem esses acréscimos? Como se deu isso? E o vídeo de hoje vou tentar ajudar vocês a compreender isso, certo? Então vamos lá, então existe essa diferença e por que existe essa diferença? Vamos avançar aqui na tela, vamos lá. Então, quais são os livros que nós vamos falar hoje? Os livros, o livro de Tobias, Baruque, Judite, 1 Macabeus, Sabedoria, 2 Macabeus e Eclesiástico. O Eclesiástico também é chamado, não por muitos, né, mas é chamado de Siracida, mas todo mundo conhece mais por Eclesiástico, ok? E os acréscimos que tem no livro de Daniel, e no livro de Esther, Então, vamos analisar esses livros aí, certo? Vamos avançar. Muito bem, vamos entender agora por que essa diferença de apócrifos
e deuterocanônicos. Né? Então, você vai aprender aqui e nunca mais você vai esquecer. Apócrifo significa algo oculto. Né? Com o passar do tempo, o apócrifo criou até um termo pejorativo para dizer falso, mentiroso, mas esse não é o significado, tá bom? Então, apócrifo é algo oculto, velado, escondido, porque existem livros que as pessoas colocavam nomes de pessoas conhecidas para que aquele livro fosse valorizado. Né? Existe outro termo para esse tipo de situação, né? Quando o autor coloca o nome de outro autor, né? Porque isso era uma prática muito conhecida e muito feita na época. Então, acusar as pessoas de mentira, engano, né? por colocar o nome de outro autor, é anacronismo, né? Naquela época era aceito esse tipo de situação. Então você vai encontrar lá o Evangelho de Tomé, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Judas, se não estou enganado. Existem vários livros apócrifos, livros que não foram colocados no cano sagrado, né? E deuterocanônicos, por que são chamados de deuterocanônicos? Né? Então, assim, os protestantes chamam de apócrifos. Os irmãos católicos chamam de deuterocanônicos. Né? Deutero é uma palavra grega que significa repetir, ou novamente, ou depois, posso dizer assim. Então, são livros que foram colocados posteriormente ao cânon, certo? E como que se deu base essa questão do cânon? Cânon, para você que está assistindo, cânon significa regra. Né? A igreja entende, com o passar do tempo, que existem livros que esses são inspirados por Deus. E essa coleção de livros esses livros fechados, essa quantidade fechada de livros, é chamado de cânon. Para os protestantes, 66. Para os católicos, 73. Certo? Então, para você entender o que é cano, deuterocanônico, então apócrifo e deuterocanônicos é a distinção ou é a designação para os mesmos livros. Só que os protestantes chamam de apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônico. Tá bem claro? Beleza? Então, ficou bem claro aí para vocês a distinção, certo? Vamos avançar então. Falei sobre os livros que nós vamos debater. Uma coisa importante. O cano hebraico, quando eu falo cano hebraico, eu estou falando do tempo de Jesus, ali que tinha um Antigo Testamento. Pronto, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha 22 livros. No tempo de Jesus, 22 livros. Entendia-se, a comunidade de fé, os hebreus, entendiam que haviam 22 livros que eram inspirados, mas haviam outros, muitos outros, né? Mas a comunidade separou 22, né? E por que 22, se a Bíblia hoje no Antigo Testamento tem 39? Porque você vai lá, você pega, por exemplo, o livro de Reis, para encontrar palavras, versos, então foi cortado no meio. Então, o livro de Reis cortou no meio, virou 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Entende? 1 Samuel, 2 Samuel. Então, por isso que foi inchando, posso dizer assim, os 22 livros se transformaram em 39, mas são os mesmos, certo? E há uma distinção muito clara. Quando você vai no Novo Testamento, os apóstolos e Jesus, eles fazem referência a esses 22 livros, ou aos 39 livros que nós temos da igreja dos protestantes, certo? E quais são as distinções? Lei, profetas, escritos. Interessante, quando você vai para Lucas 24, 44, Jesus menciona lei, profetas e salmos, tá? Salmos, ele faz essa distinção aí, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que no Novo Testamento você vai encontrar referências, olha só, referências desses 39, ou melhor, desses 22 livros que os próprios judeus usavam como cânon, como regra, como livros inspirados, certo? Então aqui já chega um ponto importante. Você não vai encontrar menção do Novo Testamento desses livros apócrifos ou dos deuterocanônicos. Entende? Você não vai ter essa referência. Então isso já é um ponto de alerta e também é um ponto importante para a distinção daquilo que a própria Bíblia, os próprios escritores, autores, profetas, eles intitulam como inspirados ou não. Percebe o que eu estou dizendo?
Então, existe menção no Novo Testamento aos 39 livros do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento você não vai encontrar menção dos livros apócrifos ou dos deuterocanônicos, que é Judite, Macabeus e assim por diante. Entende? Esse é o ponto aqui dessa parte aqui, certo? Vamos avançar então? Vamos avançar. Bom, na história, então, vamos sair agora dos testemunhos internos e vamos aos testemunhos externos, né? O historiador Flávio Joséfo, um judeu, que não era da religião de Israel, era um judeu, mas não era um judeu praticante, pode dizer assim, né? Ele mencionou em seus escritos que haviam 22 livros, 22 livros em uma lista fixa de obras com autoridade especial correspondente ao cano hebraico, tá? Isso aqui é importante. Ele não falou de 39, ele falou que haviam 22, aí você sabe por que 39, porque eu já expliquei anteriormente, né? Então, ele menciona que haviam 22, tá certo? Isso é um testemunho muito forte, porque uma pessoa que não está ligada à religião de Israel está afirmando que os próprios judeus haviam 22 livros que eles entendiam que eram livros sagrados, certo? Isso é importante para a gente poder definir. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, o testemunho de Flávio Joséfo para os judeus, isso é muito importante, porque a palavra foi dada, foi confiada a Israel, foi confiada aos judeus, aos hebreus, né? Então, assim, nós temos que voltar e entender como os judeus, os hebreus, viam os escritos e entendiam que aquilo era inspirado ou não. Percebe como é importante? Certo? Porque a palavra foi entregue para os judeus. A lei veio através dos judeus. O Messias veio através dos judeus. Percebe aí? Beleza, vamos avançar aqui. O que mais? Bom, quando terminamos Malaquias, nós temos um período que nós chamamos um período de silêncio profético. E aqui é importante a gente pontuar algumas coisas. Nesse período não apareceu profeta. Não apareceu profeta, tá? Esse período não apareceu profeta. Isso também já acende um alerta para nós. Por quê? Porque quando a gente quando a gente pega todo o cânon sagrado, os 66 livros, a gente consegue ver assim uma porcentagem alta de que quando há profetas, há escritos proféticos. Percebe o que eu estou falando? Percebe? Então, assim, nesses 400 anos de Malaquias a João Batista, houve então um silêncio profético. Um silêncio em que Deus ele não comunicou palavra revelada para profetas ali, certo? Mas é um período que aconteceu muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, né? É ali que surgiu a literatura apocalíptica, né? Mas fica para um outro assunto aqui, né? Para outro tema, né? E foi nesse período que foram produzidos quase todos os livros apócrifos, né, os livros deuterocanônicos. Olha que interessante, ó. O livro de 1 Macabeus registra que não havia profeta reconhecido em Israel naquela época. O próprio livro de Macabeus diz o seguinte, ó, naquele tempo não tinha profetas, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Pelo fato de não ter profeta, sugere para nós que Deus, naquele momento, parou de revelar-se. Se ele parou de revelar-se, então quer dizer que não houve, possivelmente não houve, inscritos inspirados, certo? Isso aqui, eu quero que você entenda que é meio que geral assim no tempo bíblico. Tem profeta, tem escrito inspirado, né? Mas nesse período, como eu falei para vocês, é um silêncio profético, mas aconteceram muitas coisas. E o fato de o pessoal ter saído ali pós-exílio, né, ter saído de Babilônia, eles almejavam muito, né, a vinda do Messias, o escatom, né, o Messias vir para resolver o problema do mal, tirar César, tirar os governantes, né? Então muitos materiais foram criados nesta época, né? Então, esses materiais que foram criados nesse período são constituídos da maioria desses apócrifos e deuterocanônicos que nós conhecemos, tá certo? E eu disse aqui para vocês que uma evidência é que não tinha profeta, e se não tinha profeta, possivelmente os livros que foram produzidos não foram livros inspirados. Temos exceção a essa regra? Temos exceção. Por exemplo, o próprio Lucas, ele não
como pode dizer, ele não é considerado como um profeta, mas ele escreveu um livro inspirado, dois, na verdade, o livro de Lucas e de Atos, ok? Então, só para vocês entenderem aqui as nuances, não é tão fácil, né, dizer assim, esse livro é inspirado, esse não é. Tem um conjunto de coisas que a gente vai montando para então tomar a nossa decisão, certo? Então vamos lá, vamos avançar. O que mais? Jesus Apóstolos, como eu falei para vocês anteriormente, não temos citações diretas dos apóstolos de Jesus, né? E uma coisa interessante que eu não disse aqui para vocês, olha só, cadê aqui, fórmulas de autoridade, como está escrito, validam livros protocanônicos. Quando você vai nos 66 livros, você vai encontrar, na grande maioria, assim diz o Senhor, está escrito, entende? São fórmulas proféticas que, de alguma forma, trazem autoridade para o seu escrito. Quando você vai nos livros apócrifos, nos deuterocanônicos, você não tem essa fórmula. Mas também não é uma regra absoluta, porque existem exceções, e eu dei para vocês o próprio livro de Lucas, né? E também existem no livro de Macabeus, se não estou enganado, eu vou apresentar aqui para vocês, o livro de Macabeus, o autor falando sobre os possíveis erros, a fragilidade, né, do livro, né, também aponta para que esse livro não seja aceito, posso dizer assim, como inspirado, né? Talvez seja uma humildade do autor. Mas vamos lá, vamos entrar nesses livros aqui. Sobre a Septuaginta, o que eu posso dizer sobre a Septuaginta? Septuaginta, você deve ter conhecido, ou já deve ter ouvido falar. Septuaginta, nós conhecemos assim, que é a tradução do hebraico para o grego, certo? E a gente imagina que existe uma lenda, né, que 72 homens sábios, eles foram lá e traduziram do hebraico para o grego, né, pegaram os 39 livros, os 22 livros, né, e traduziram para o grego. E por que fizeram essa tradução? Porque o grego era a língua mais falada e o hebraico estava quase morrendo ali, posso dizer assim, né? Então, traduzir para o grego era uma estratégia de avanço, né, de conhecimento, de preservar a história. Né? Acontece que a Septuaginta que nós conhecemos não é um livro único, uma única edição, posso dizer assim. Né? Existem Septuagintas que esses livros apócrifos, eles eram incorporados, entende? Então, esses livros produzidos nesses 400 anos de silêncio, em algumas versões da Septuaginta, esses livros estavam meio que inseridos. Então nós não temos uma Septuaginta 100%, 39 livros, não. Existiam alguns livros porque eram aceitos pela comunidade, eram livros devocionais, importantes, e acabavam entrando ali, tá? Então isso é importante a gente ser honesto com a história, certo? Muito bem. Então, como eu falei para vocês aqui, não surgiu com uma única Bíblia fechada, né? Manuscritos antigos apresentam listas diferentes, né? Uso versus cânon. A presença de um livro demonstrava um uso litúrgico e estima, mas não resolvia sozinha sua canonicidade. Como eu falei, muitos eram usados, esses livros apócrifos ali, eles eram usados como litúrgico, devocionais, mas os 22, eles estavam ali como firme e forte. Beleza? Vamos avançar? Nosso tempo está indo. Muito bem, vamos falar então de cada livro, os problemas que eu encontrei em cada um desses livros. Lembrando que você vai poder baixar esta apresentação e mais um e-book com todas essas informações para você usar, dar estudo bíblico e ampliar seu conhecimento. E você só consegue isso aqui no canal Minuto Profético. Então, se inscreve, meu amigo, se inscreve, compartilha para os seus amigos aí, no grupo do WhatsApp da igreja, porque aqui eu tenho trazido conteúdo relevante e tenho me esforçado para ser honesto com o texto sagrado, certo? Então compartilhe esse material. Chegamos aqui então aos livros, os deuterocanônicos, os apócrifos. O que falar de Judite? Judite é um livro bem pequeno, né? Um livro ali histórico e tal, e ele tem alguns problemas. Dentre eles, para mim, o mais importante aqui é que ele chama Nabucodonosor rei dos assírios. Rei dos assírios, né? Só que nós sabemos que Nabucodonosor não foi rei dos assírios, mas foi dos babilônios, né? E outra coisa, Nínive já tinha sido destruída quando Nabucodonosor ele era rei, né? Então temos um problema aqui. O livro de Tobias, o que falar do livro de Tobias? O livro de Tobias ele tem problemas cronológicos sérios, né? Então isso mostra que não é um livro confiável, tá? Como a gente pode crer que ele é inspirado
se ele não é confiável historicamente. E aqui é uma coisa importante, ó, realmente, ó, entenda isso, ó. A Bíblia não é um compêndio de ciência. Logo, a Bíblia ela não tem, como posso dizer, ela não tem como objetivo principal falar sobre ciência. Porém, quando ela está falando algo sobre ciência, a gente espera o mínimo que aquilo que seja falado seja verdadeiro, mesmo que aquela verdade ela seja temporal e vivida por aqueles que estão relatando a situação. Por exemplo, quando Josué fala que o sol parou, né? O sol não parou, é a terra. Entende o que eu estou falando? Então, se o livro é inspirado e o livro propõe a falar sobre cronologia, espera-se que aquilo que ela está apresentando historicamente seja verdadeiro dentro do seu contexto. Então, quando o Tobias está falando sobre cronologia, ele tem que, no mínimo, acertar isso, né? Mas não encontramos isso no livro, tá? Então isso acende um alerta para nós, né? O outro livro é Sabedoria. Sabedoria é uma obra pseudônima, né? Pseudônima, isso, escrita séculos depois da vida do rei Salomão. Né? Então, é aquela história que eu falei para vocês, né? Alguém escreve um livro e para deixar ele importante, coloca o nome de outro para que essa obra seja importante. Naquela época, era até aceito isso, né? Hoje a gente entende que é desleal isso aí, né? Que não é certo fazer. Mas estudando o livro de sabedoria, você vai perceber o seguinte, que me soa assim uma imitação de provérbios. Né? Alguém, que nós não sabemos quem, né? Falando sobre sabedoria, lembrando dos provérbios, acabou escrevendo e aquilo era bonito tal, e acabou sendo inserido ali na comunidade, tá bom? Mas pelo fato da gente não saber quem escreveu e porque não há uma proximidade, a gente não consegue rastrear quem escreveu, onde escreveu, né? Em que situação foi escrita, isso para nós acende um alerta. Entende o que eu estou falando? Veja, não basta ser devocional, não basta ser litúrgico, não basta ser algo espiritual. Nós temos que ter evidências de inspiração. Quer seja quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, em que momento escreveu, e o que escreveu está de acordo com os outros livros? Então, isso são evidências para nos dar a certeza de algo inspirado. Entende? Susana. Gente, Susana é um acréscimo no livro de Daniel. Ali você vai encontrar também, no livro de Daniel, acréscimos como o cântico litúrgico dos 3 que foram jogados lá na fornalha. Né? Gente, lindo. Leia. Muito legal, muito legal. Porém, nós encontramos uns problemas ali. Né? E eu vou explicar o porquê. Rapidinho aqui, tá? O livro de Daniel, ele foi escrito, na sua maioria, em hebraico, ok? Hebraico. Mas existem partes proféticas do livro que foram escritos em aramaico. Aramaico. Por quê? O hebraico era a língua do povo, dos judeus, dos hebreus, de Daniel, só que o aramaico era a língua comum, certo? E como era no tempo de Jesus, a língua mais conhecida era o grego. Né? Então, Daniel, inspirado por Deus, preferiu escrever partes proféticas em aramaico. Entendo eu que a ideia era para alcançar mais pessoas, né? Porque era uma língua mais conhecida. Talvez seja isso. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Então, no livro de Daniel, você vai encontrar vai encontrar hebraico e você vai encontrar aramaico. Essas adições no livro de Daniel, que tem Susana e também encontra ali dos 3 jovens que foram jogados na fornalha, o cântico deles lá e tal, e isso foi escrito em grego. Tá? E por que sabemos isso? Porque a correspondência das palavras, os trocadilhos que são feitos ali na questão litúrgica e tal, só funcionam no grego. E por que isso é importante eu saber disso? Porque a língua grega, ela de alguma maneira começa a ser influência nos escritos bem mais tardio, entende?
Então, tudo indica que esses acréscimos do livro de Daniel foram acréscimos posterior. Então, não podemos validar esses acréscimos posterior dentro do livro de Daniel. Entenderam aqui? Certo? Beleza, vamos avançar por causa do tempo. Muito bem, questões teológicas, né? E aqui é sobre o livro de Tobias. Tobias já errou de maneira cronológica ali a gerações, né? Agora olha só, Tobias associa esmola à purificação do pecado. Segundo Macabeus, apresenta também oferta relacionada aos mortos. Então nós temos problemas históricos, geográficos e também teológicos. Então assim, associar, dizer que as minhas boas obras expia pecados, isso tira o que a Bíblia ensina, que a salvação é pela fé. Né? Outra coisa, o Macabeus falar sobre ofertas para os mortos também fere o princípio bíblico, que Deus fala que a gente não deve ter contato com os mortos, está lá em Deuteronômio, isso é abominação. Então nós temos problemas. Né? Então olha só, a avaliação protestante, né? Questiona-se essas ideias são coerentes com a revelação normativa, reconhecida de salvação pela graça. Então, isso vai contra aquilo que nós cremos, né? Os protestantes. Os irmãos católicos vão dizer o seguinte: interpreta essas passagens validamente à luz da graça atuante, do arrependimento e da sagrada tradição. Então, é dizer que dar esmola é apenas um resultado da salvação, né? Então, é como se ele estivesse vivendo a vida de maneira grata, né? Só que o termo ali, expiar pecados, é complicado, né? E falar com os mortos também não tem como eles resolver. Aí entra a questão da tradição e a crença deles, certo? Vamos avançar? O que mais aqui, ó? Isso aqui é importante, ó. Jerônimo, um dos, posso dizer assim, é um homem importante, não os pais da igreja, mas alguém muito importante. Quando ele foi traduzir o Antigo Testamento, né, os 22 livros ou os 39 livros, ele fez o seguinte, ele traduziu, só que ele deixou de forma isolada, separada, como um apêndice, os livros apócrifos. Que eu estou falando que isso lá no quarto século, se eu não estou enganado, Jerônimo no quarto século, ele traduziu então dos originais para o latim. Só que ele, quando foi traduzir esses apócrifos, ele deixou do lado, porque ele entendia o seguinte, que a igreja devia valorizar ou atentar os livros que os judeus já deixaram como inspirados, que eram os 22 na época. Entende isso? Certo? Muito bem. O que mais aqui, ó? Edificação versus dogma. Afirmou que os apócrifos serviam para leitura, edificação, mas não deveriam fundamentar doutrinas. Ok? Muito interessante. Avancemos. Quando chegou em Lutero, aí tem outro espantalho, né? Que Lutero removeu os livros, fez o que ele quis, né? Ele colocou os livros que ele quis e assim formou a Bíblia protestante. Não é verdade isso, né? Como eu estou tendo cuidado aqui para não falar sobre coisas erradas sobre a Igreja Católica, eu também gostaria que os irmãos católicos tomassem cuidado para não falar coisas erradas sobre o protestantismo, né? Então, olha só, na Reforma Protestante, qual foi a ideia? A ideia foi a mesma que teve ali Jerônimo. Entender que os 22 livros que os judeus já entendiam como sagrados ou inspirados, eles prevaleciam. E que aqueles outros que foram adicionados ou colocados como apêndice, né, os apócrifos, eles eram apenas devocionais e não deveriam ser base para doutrinas. Percebe isso? Então, a reforma priorizou o retorno às fontes originais. O Antigo Testamento refletiu a lista judaica, certo? Lutero não apagou os livros, moveu-os para uma seção separada e declarou-os como bons, úteis para a leitura, mas não iguais à Escritura. Ok? Mesmo que Jerônimo fez. Mas quando chegou no Concílio de Trento, em 1546, que foi uma resposta ao protestantismo, à Reforma Protestante, de 1531, a igreja, o magistério, se levantou e falou, peraí, os protestantes estão fazendo uma reforma e eles estão separando o que é inspirado, o que não é, eles estão fazendo a reforma ali dos livros. Então a igreja rapidamente se levantou e eles deram uma resposta quanto a isso. Então, esses livros que estavam apenas ao lado, que a sociedade, a comunidade já tinha como devocionais, livros litúrgicos, livros históricos, e que fazia parte de uma tradição, ele está ali junto com os 22 livros, a igreja, então, entendeu que deveriam colocá-los no cânon. Por isso que surgiu a expressão
deuterocanônicos, né? Que eles foram colocados depois do cânon fechado, certo? Então vamos lá. O contexto ocorreu sob a imensa pressão histórica da Reforma Protestante. A ação. Trento não inventou os livros, verdade, mas tornou-os vinculante a uma lista já presente na tradição católica ocidental. E olha aqui, e aqui para mim é o passo perigoso. Ali já tem um passo perigoso, mas olha só. O resultado, definiu dogmaticamente o cano católico sob pena de anátema, ou seja, quem fosse contrário seria punido, seria rejeitado, seria rebelde e assim até ser perseguido e quem sabe ser morto por causa disso. E o que aconteceu na história você sabe, né? Então assim, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é história, tentando mostrar para vocês que os protestantes, eu creio o seguinte, que são 66 livros, e que esses livros que estão a mais, que nós encontramos na Bíblia Católica, que é Judite, Eclesiástico, Macabeus, Tobias, esses livros têm valores litúrgicos, esses livros têm valores devocionais, têm valores históricos. Se não fosse o livro de Macabeus, nós não teríamos tantos detalhes desse período aí de 400 anos, né, de silêncio profético. São livros assim muito importantes para a fé cristã, mas eles não podem ser usados como base, como regra de fé e prática. Por quê? Por todas as evidências que eu mostrei para vocês aqui. Erros históricos, geográfico, falta de conexão com os outros livros, incoerência com os outros livros, percebe? Muito bem. Então, como que fica a regra de fé tanto do protestante como do católico, né? Então entenda assim, ó, a escritura, para os protestantes, a escritura é autoridade normativa. O cânon é reconhecido por origem profética, coerência interna e recepção histórica pelo povo judeu, certo? Agora, para os católicos, a escritura, tradição e magistério. Então, escritura, palavra de Deus, a Bíblia, né? Tradição, o que a história construiu, o que a igreja construiu, e o magistério, que são o pessoal da teologia, né? Teologia. Estão inseparavelmente relacionados. Magistério, sob o guia do Espírito Santo, tem autoridade para reconhecer e interpretar o cânon. Aqui, para mim, que tem um problema. E qual é o problema? O problema é que só a igreja pode interpretar de maneira correta a Bíblia. Então, eu, Adriano, preciso terceirizar a interpretação correta da Bíblia para a igreja, né? Aí os católicos vão dizer o seguinte, mas aqui tem um problema também, Adriano, porque vocês não terceirizaram para nós e olha a bagunça que virou. Olha quantas igrejas protestantes existem, olha que Babilônia que causou aqui. Se vocês tivessem deixado conosco, estaria só a gente aqui, organizado, tudo certinho, né? Percebe que a liberdade, quando há liberdade, há riscos. A gente corre risco, né? Deus, quando deu liberdade para nós, ele correu o risco. Infelizmente, o homem caiu em pecado, né? Mas o verdadeiro amor, ele precisa dar liberdade, certo? Então nós temos aí essa tensão entre as crenças aí, né? E o que eu faço então com esses livros? Como eu falei para vocês, estudem, leia, questione, pesquise, né? Então olha só, falando sobre esses livros, possuem inegável valor histórico, literário e até devocional para a compreensão do período. Perfeito. Ler com discernimento. Na perspectiva protestante, devem ser estudados, mas não devem fundamentar doutrinas obrigatórias. Perfeito. E não esqueça, a verdade não teme o escrutínio e exige contexto e honestidade. Examine as escrituras. Né? Isso é importante. Nós temos que buscar a verdade. Né? Não temos que estar debaixo apenas de uma submissão cega para uma denominação, uma submissão cega para uma interpretação. De maneira alguma. Né? Nós temos hoje liberdade e temos a palavra de Deus para poder pesquisar. Certo? Queridos, espero ter ajudado, contribuído para o teu crescimento espiritual. Esse material você vai poder baixar no grupo do WhatsApp, então vai aqui no link da descrição e baixa o material. O que mais? Vai ter um e-book também. O que mais? Se você não é membro do nosso canal, seja membro do canal, porque os membros do canal têm vídeos extras aí para poder assistir, certo? O que mais que faltou? E daqui uns dias estarei
pregando lá na igreja da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois eu passo mais informações para vocês. Aliás, se vocês querem levar o Adriano e Cecília aí para fazer semana de oração, finais de semana, também no link da descrição tem como você fazer aí, marcar uma agenda comigo, certo? Deus abençoe vocês, obrigado pela presença e obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao meu ministério. E não se esqueçam, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Deus abençoe vocês. Bora, bora!